Fala aí, pessoal! Muito boa noite ou muito boa tarde, dependendo da hora que você estiver vendo esse vídeo. Olha só, pessoal, fazendo um vídeo aqui do fechamento dos mercados aí para o dia de hoje, né? Passar algumas coisas aqui para vocês. A gente está se vendo pouco aí no YouTube, mas hoje eu decidi que o vídeo aí que eu ia estar fazendo de revisão apenas para os alunos do projeto 10%, eu decidi fazer aqui aberto para todos vocês. Visto que é um dia aí bem interessante dentro do mercado, tá? Nós tivemos aí um mercado já negativo desde manhã na sua abertura aí por conta, tá, pessoal? Do que a gente está vendo aí da escalada que pode estar tendo aí do conflito do Oriente Médio. O petróleo escalou, subiu forte, Petrobras agora está subindo 2,3%. E isso tudo aí abrindo aí um pouco mais de risco dentro da economia global. E aí a gente vê a movimentação dos próprios mercados aí também escalando aí para o lado negativo, né? Na verdade, até enterrando, né? Seria mais ou menos isso. Mas hoje nós tivemos aí, tá, também algumas coisas importantes que aconteceram aí dentro do mercado. Entre elas saiu o livro bege, que saiu às 3 horas da tarde, e o livro bege ali mostrou que as condições do mercado de trabalho nos Estados Unidos, elas continuam se aliviando, né? A maioria dos distritos ali indica, né, alguma mudança na atividade econômica. O crescimento também do salário aí permanece modesto na maioria dos distritos, e como a gente está vendo, tá, custos de insumos desacelerou para a indústria, mas ainda aumenta para o setor de serviços. E a inflação ainda pega um pouco mais nos serviços, né, onde está sendo aí a piora da inflação. Também mostrou que a qualidade do crédito ao consumidor ela foi descrita ali no livro bege como estável e saudável. Mas, de certa forma, o Wall Street aí continua com bastante receio, não só pelo lado ali de como vai conduzir a política monetária, como também o quadro fiscal nos Estados Unidos, né? A gente vê aí bastante instabilidade dos investidores que acompanham aí uma montanha de dívidas aí do governo americano que já soma por volta de 33,5 trilhões. E as preocupações sobre o futuro fiscal dos Estados Unidos contribuem aí, principalmente para uma disparada aí dos juros dos treasuries, o que vem surpreendendo as autoridades do Fed e levou a considerar um adiamento aí, pelo menos por enquanto, sobre um plano aí de aumentar mais as taxas de juros. Mas, ao longo do dia de hoje, nós tivemos aqui o presidente do Fed de Nova York dizendo que as taxas de juros elas terão de permanecer em níveis restritivos por algum tempo para trazer a inflação de volta para a meta de 2%. E colocando aí que a gente ainda tem uma inflação alta nos Estados Unidos e por conta disso, tá, vai permanecer pelo menos por mais 6 meses, né? Argumentando que pode até pausar esse aumento de juros, mas tem que observar como que a economia vai evoluir antes de tomar qualquer decisão. Dados os últimos meses, são até muito bons para projetar, né, as próximas inflações e etc., mas teria que pelo menos acompanhar os próximos 6 meses. Então, estamos falando de 6 meses, tá? Dos juros nos Estados Unidos ainda em patamar elevado, sem uma projeção de queda. E isso acaba sendo ruim para todo o mercado. Inclusive, a gente viu aí que a bolsa por lá está fechando o dia hoje, o S&P caindo 1,4%, o Nasdaq 1,4%, daqui a pouco sai balanço do Netflix, que está caindo 2,6%, e da Tesla, que está caindo 4,7% nesse momento. Então, as condições aí, o livro bege mostrou até uma certa melhora da economia americana, mas ainda colocou que o setor de serviços ainda continua bem incerto, com aumento, tá? E o destaque aí para as falas dos dirigentes do Fed, argumentando que precisa ainda manter por mais tempo a taxa de juros mais alta. E aí, somado a isso, a escalada aí com a guerra no Oriente Médio, fazendo o petróleo disparar, o que dispara a inflação, o mercado ainda vai amargurando mais perdas no dia de hoje. Vamos compartilhar a tela aqui com vocês, tá? Só para a gente dar uma olhadinha. Olha só, né? O pessoal pediu até para eu estar fazendo um vídeo de fechamento lá do Projetos 10% e mostrando aqui para o pessoal algumas coisas. Hoje, nós tivemos um dia interessante. Se vocês acompanharam o dólar futuro, tá? De manhã ele fez uma movimentação de queda
trouxe um pullback nessa movimentação e a gente já estava de olho ali para venda, tá? A gente estava aqui, ó, só esperando ali, já com a ordem no gatilho ali, para vender o dólar futuro, mas ele acabou voltando para cima e aí a gente cancelou esse movimento vendedor para o dólar. E acabou que ele disparou para o lado positivo. Essa disparada para o lado positivo veio algumas dúvidas. Entre as dúvidas que vieram, uma delas era: é uma volta em V? A resposta é que sim, é uma volta em V. Se você olhar o mercado aqui, tá, o gráfico limpo, você vê essa volta em V se destacando no dólar futuro. Ele rompeu a resistência e foi embora aí para o lado positivo. Mas a gente tem umas regras aí para a volta em V. E agora aqui, tá? Eu vou passar essa regra aqui junto com vocês. Eu vou estar colocando aqui algumas dessas regrinhas que a gente costuma utilizar dentro do mercado. Eu acho que isso é uma coisa bem interessante, porque isso ajuda na hora de classificar um trade. Deixa eu pegar aqui para nós, tá? Deixa eu só pegar aqui o índice futuro, dólar futuro, pode ser o dólar futuro. Vamos pegar aqui, vamos abrir aqui do dólar, só para falar aqui para vocês das regrinhas da volta em V. Eu vou passar isso aqui para vocês aqui, tá? É algo aí que a gente usa até exclusivamente para os alunos do Projeto 10%, os alunos da mentoria, mas diante do movimento de hoje, eu decidi que esse daqui eu vou estar passando aqui para vocês. Movimento de impulso deve ser violento com grandes barras para uma volta em V. A violência deve ter pelo menos dois candles. Ó, até está errado aqui, tá? Então vamos ajeitar aqui. 2 candles. Okay? Deixa eu apagar aqui. Deve ter pelo menos 2 candles. A impulsão tem que destoar dos demais candles. Então, beleza, aqui até eu tenho uma impulsão destoando dos demais candles. Em ângulo de ataque maior. É um ângulo de ataque maior, não é um movimento de alta 45 graus, tá? A partir de um topo ou um fundo deixado, deve haver uma pequena violência contra, uma barra grande, né? Então, deve ter alguma violência aí contra o movimento. Não tem essa barra totalmente grande aqui, né? Aqui ainda o candle 14 forma aí, tá? Continuando aqui, ó, tá? Esse pivô contra, a tendência deve respeitar as regras dos pivôs clássicos. Aí nós temos lá as regras, né, que a gente segue dos pivôs clássicos. E aí depois a gente tem aqui, a média de 20 períodos não interfere na volta em V. Então, média móvel de 20 períodos, eu nem precisaria estar observando ela nesse tipo de movimento. Isso daí estaria descartada, tá? E a 9 também, tá? É importante ressaltar que a 9 também estaria descartada. A volta em V não pode estar cruzando a média de 200. É aqui que implica, tá? Por que é aqui que implica? Porque é aqui, quando você observa, você fala, opa, peraí, o que está acontecendo? Se eu comprar o dólar nesse rompimento, tá certo? Eu estou com um problema. Qual é o problema que eu tenho? Porra, ela está cruzando a média móvel de 200 períodos. Ela não pode. Ela não pode? Por que ela não pode? Por que a gente definiu isso como uma regra? Porque a 200, muitas vezes, ela pode servir como resistência ou suporte, tá? Então, o fato dela estar servindo como resistência, como suporte, isso implica em movimentações futuras. Ou seja, ela pode vir bater aqui e segurar. Então, o ideal é que ela não esteja aí cruzando através da média móvel de 200. Caso o mercado faça um pivô de volta em V, após ultrapassar a retração de Fibo de 61,8, a volta em V é cancelada. Essa regra passaria tranquilamente. O que essa regra fala? Eu tenho que pegar o suporte e o topo aqui, ó, tá? Peguei o suporte, peguei o topo. Se o gatilho está acima do 61,8 é porque ela já voltou. Então, porra, não vou operar a volta em V. Eu vou operar a volta em V que não fez ainda o retorno, tá? A volta em V também é caracterizada pela falha do primeiro movimento. Tem falha do primeiro movimento aqui, né? Ele estava querendo fazer um primeiro movimento clássico para baixo, falhou. Evite volta em V de tarde ou após identificar uma lateralização. Se você viu que o mercado já lateralizou, chegou à tarde, não precisa mais fazer volta em V. Veja só, tá? Se eu pegar essas regras, a regra 1 cumpre o objetivo, a regra 2 cumpre, a regra 3 também cumpre, a regra 4 cumpre o objetivo, tá?
A regra 5 também cumpre esse objetivo, a 6 também cumpre esse objetivo, a 7 também cumpre o objetivo ali da volta em V, só que a regra 8 não. A regra 8 é onde trouxe mais problema para nós. Por quê? Porque ela não cumpriu esse objetivo. Qual que era o objetivo? De não estar cruzando a média móvel de 200 períodos. E por conta disso, tá, pessoal? A gente decidiu aí não fazer essa volta em V lá no projeto 10%. Caso a 200 tivesse em uma distância mais longe, por exemplo, vamos supor que a 200 estivesse passando aqui em cima, ó. Se ela estivesse passando aqui em cima, eu posso fazer. Por que eu posso fazer? Porque aí eu tenho o gatilho da entrada e o primeiro alvo, ele não precisa ultrapassar a média. Então, aí tá liberado o trade. Se a média móvel de 200 períodos ela tivesse nessa localização, por exemplo, aqui, tá? Eu também poderia fazer, porque o primeiro alvo não passa dela. E aí o que acontece? Eu posso ir, pego, faço o primeiro alvo, boto o stop no 0 a 0 e levo. Entendeu? Se a média móvel de 200 períodos estivesse por baixo, né? Então, por exemplo, a média móvel de 200 períodos está passando aqui, ó. Isso significa que a partir do gatilho da volta em V, tá legal? Já não tem mais interferência média móvel de 200, ou seja, ela já passou. Inclusive, numa condição como essa, eu posso dizer que até um pivô no rompimento da 200. E aí também tá ok para eu fazer esse tipo de trade. Tá? Então, esse tipo de trade que eu posso estar fazendo dentro do mercado depende muito da situação da 200 e a gente usa isso como regra. Até eu comentei com o pessoal do projeto, tá? Que seria interessante, por exemplo, a gente tem tudo isso planilhado lá no projeto 10%, principalmente com os alunos ali da mentoria, onde a gente faz esse trabalho mais forte. A gente poderia pegar e planilhar isso, tá? E pegar todos os trades que tiveram volta em V e avaliar caso a caso para ver essa situação. E ver se lá na frente faz sentido ou não, tá? Mudar isso. Olha só, acabou de sair o balanço do Netflix, acabou de dar uma explosão dentro do mercado. Deixa eu mostrar aqui para vocês, tá? Subindo, a Netflix inverteu, estava caindo forte. Olha o tamanho da barra, tá? Netflix, ó, ela estava numa queda aí de 2,5%, passou para uma alta de 4%. Só essa barra aqui, ó, enquanto saiu o balanço, tem 7% de alta, chegou num pico de quase 9%, tá? Então, provavelmente aí o balanço deve ter animado aí os investidores do Netflix, ok? Bem interessante. Tesla ainda não saiu. Tesla ainda estamos esperando aí para sair o balanço da Tesla. Demora um pouco mais. Daqui a pouco sai e vem uma barra gigante. Não é Netflix, já saiu. Olha só que interessante. Isso é bom. Por que isso é bom? Porque isso começa a dar uma puxadinha para o Nasdaq, ó. É pequena a puxada para o Nasdaq por enquanto é pequena, mas daqui a pouco pode refletir no preço. Vamos ver aqui o Nasdaq futuro, ó. Nasdaq futuro, tá? O dia hoje estava muito pesado, né? Mas vamos esperar agora o balanço da Tesla. Ainda falta o balanço da Tesla aí, tá saindo dentro do mercado americano. Vamos ver aqui uma coisa. Vamos aqui em notícias. Deixa eu abrir aqui as notícias. Vamos pegar aqui. Vamos abrir aqui só para a gente ver. Vai sair as notícias, ó. Netflix. Vamos ver aqui, 3 minutos atrás. Não, por enquanto, a Netflix aumentou os preços de assinatura de alguns dos seus planos de streaming nos Estados Unidos, Grã-Bretanha e França. Tá, beleza. Essa notícia está 3 minutos atrás. Eu quero a notícia mesmo, tá? Do próprio balanço aí da Netflix. Ok? Ó, vamos ver aqui. Não, já saiu ali da Tesla, sim. Por isso que a Tesla está caindo. Ok? Então, vamos ver aqui. Ainda precisamos ter o conhecimento adentro, tá? De tudo que está passando ali dentro do mercado. Deixa o mercado avaliar um pouco mais, vai sair aqui as notícias para nós, ok? Vai sair já sai tudo direitinho, tá? As notícias. Bom, mas enfim, tá? Ó, saiu aqui da Netflix. Vamos ver aqui, ó. Netflix.
acabou tendo aí, tá, um lucro de 3,73 por ação, né? E bateu aí uma receita de 8,5 bilhões, vindo em linha com o que estava sendo esperado pelo mercado, ok? Pelo mercado. A receita da Netflix no terceiro trimestre cresceu 8%. Uma notícia positiva, certo? Por isso aí uma escalada aí das ações, tá? Era esperado da Netflix, ok? Deixa eu ver aqui. Estava sendo esperado uma receita para ela de 8,5 bilhões e veio 8,69. 8,69 é quase 8,7, né? Então, porra, veio bem acima, tá? Do que estava sendo esperado para o mercado. Por isso que está escalando. Netflix está escalando. Um aumento de 7,7%, né? Uma receita forte, tá? Receita forte. Bom, veio legal, tá? Veio legal. O earnings dela por share, né? Deu 3,73 por ação. Bem bacana, tá? Netflix mostrou, então, um resultado aí bem satisfatório. Deixa eu surpreender o mercado. Por isso que está subindo. Da Tesla, acho que ainda não saiu. A Tesla é só especulação. Tesla ainda não saiu, tá? Eu vou acompanhando aqui para a gente ver se sai da Tesla, mas ainda não saiu. Bom, é legal ver essas coisas, né? Como reage. Por exemplo, aqui no mercado brasileiro nós não temos isso, né? O mercado brasileiro não tem essas condições que o mercado americano proporciona, né? O mercado americano é bem mais robusto. Mas, como eu ia dizendo, né? Como já dizia aí o professor Girafales, tá? Como eu ia dizendo, aqui, tá, pessoal? A gente tem tudo planilhado, certo? Dentro do que a gente vai fazendo. E aí a gente vai vendo, pô, se faz sentido, não faz. Por exemplo, segunda-feira foi um dia ruim, ainda preciso colocar na planilha aqui terça-feira, né? Hoje. E o que acontece? Eu posso, de repente, pegar todos os trades de voltas em vez, né? Fazer uma análise para trás e ver se faz sentido segurar por causa da média móvel de 200 períodos ou não. Até então, os resultados mostravam para nós, tá? Que segurar esse trade, ou seja, não operar, era melhor, porque a cada 10, 15 operações, eu iria ter uma somatória negativa, eu iria ter prejuízo. Então, apareceu aí sendo melhor. Mas, enfim, tá? Vamos ir acompanhando e etc., para a gente poder saber ali na frente, né, o que vale mais a pena estar fazendo. De certa forma, a gente passou esse trade. Agora, voltando ali, tá? Então, voltando aqui, vamos inserir novamente a 20 e vamos inserir novamente a média móvel de 9 em nosso gráfico. Vou apagar tudo novamente aqui do que a gente estava observando. Se a gente pegar o contexto, tá, do dólar, então ele bateu esse topo e ele bateu aqui esse suporte, esse fundo. Depois que ele rompeu a resistência, a gente tem uma escalada forte. Essa escalada forte fez com que o dólar saísse da zona inferior, aqui, né? Zona inferior nem tanto, mas abaixo da 200, fosse aí para um movimento de rally, montando um pullback. Então, esse movimento para dentro do dólar, ele caracterizou um pivô aqui no rompimento da máxima, que olhando o contexto, é como se fosse um pivô de pós da média móvel de 200. Rompeu a 200, fez um pivô de saída. O que acontece? Aqui ele rompeu na quarta barra. A gente tem uma regrinha que a gente fala o seguinte: rompimentos após 3 barras da mesma cor, eles devem ser evitados, tá? Então a gente sempre coloca aí essa regrinha, porque é uma regrinha que ajuda bastante na hora que você estiver operando dentro da bolsa, ok? Então aqui, ó, você olha e você já percebe isso, ó. Todos os estoques têm um ciclo completo de forte movimento. Não esperar por mais de 3 fortes movimentos no dia. Cautela ao entrar após 2 barras da mesma cor. Jamais entrar se for após 3 barras da mesma cor, que é o que aconteceu aqui, tá? Então, foram 3 barras. Quando isso acontece, a gente tem uma saída para esse movimento. E qual que é a saída desse movimento que a gente observa? É técnicas de price action puro. Então, entre técnicas de price action puro, eu tenho que buscar entradas que contenham momento. Então, isso significa que após identificar um pivô no gráfico, tá?
se ela tiver mais de 3 barras da mesma cor, é melhor esperar uma barra de cor invertida. Rompimentos que são precedidos com barras de cores invertidas são melhores para ser operados. Então, nesse caso aqui, tá? O que eu poderia estar fazendo? Bom, ele não está deixando eu entrar na violação aqui, porque pode oferecer um pullback. Então, eu já sei, tá? Eu vou projetar esse alvo, ok? Que está aqui do 28 ao candle 25, tá? Se ele deixar um gift, eu entro no gift. Só que a partir do ponto que eu estou entrando nesse gift, eu já não consigo pegar o primeiro alvo de Fibo. Eu tenho que ir para o segundo. Eu tenho que ir para o segundo alvo de Fibo, porque aqui já fica mais apertado o trade. E aí, qual é o stop que eu posso estar fazendo uma vez que ele bateu no primeiro alvo? Pela 9. Então, faço a entrada na violação aqui do topo com o gift, faço o parcial no segundo alvo de Fibonacci, o primeiro já não dá mais, o primeiro já ficou fora, tem que ser para o segundo. Quando ele fechar abaixo da 9, se eu estou carregando alguma coisa, eu saio. Tá? Então, aí caberia um trade, caberia uma operação dentro desse movimento do dólar para o dia de hoje. O fato dela ter feito o rompimento da quarta barra traria para ela até um aspecto que poderia até ser colocado como opcional, mas a gente tem colocado esses trades, mesmo assim, tá? A não ser que ele já tivesse batido o primeiro alvo. Se bater o primeiro alvo no gift, aí não rola mais fazer esse tipo de operação. Repara que aqui no dólar, tá? Ele tira na 9, faz uma movimentação de queda e começa a trazer um pullback. Quando ele faz esse movimento desse pullback aqui, ó, tá? Eu já poderia ficar de olho para a seguinte questão aqui, ó. Uma volta em V, certo? Então, eu poderia ficar de olho para essa volta em V. Só que aqui a gente percebe o seguinte, não, acabou não rompendo ali para a volta em V e voltou para cima novamente da média. Eu poderia dizer que esse movimento deixado dele aqui, com relação ao topo, é o que a gente chama de trick entry. Ou seja, de repente aqui caberia até eu buscar uma entrada. Infelizmente, essa entrada aqui, vamos ver se ela pegou o alvo, mas eu acredito que ela não conseguiu pegar o seu alvo nesse micro movimento dele, né? Micro movimento dele não conseguiu. Seria, por exemplo, uma espécie de trick entry. A média móvel de 20 está apontando para cima. Ele tem até um fechamentinho abaixo da média, mas ele teria bastante força para, de repente, encontrar o topo. Não é algo muito grande. Enfim, vamos supor que você entrou aqui nessa movimentação dessa trick. Acabou sendo estopado dentro do dólar. Ele ainda ofereceu mais um trade aqui, ó, que é conhecido como afastamento superior. E aí, nesse afastamento superior, nós temos essa tendência de baixo que foi cumprida aí no pregão de hoje. Entre todos os movimentos dele, tá? Esse movimento da trick, eu tenho que tomar um pouco de cuidado em algumas situações, tá? Avaliar, às vezes, como é que está a questão da média, o pullback, né? O fato de ter fechado abaixo da média móvel de 20 não é legal. Muitas vezes, quando ele começa a bater assim na média, é melhor esperar o rompimento do topo absoluto. A gente já viu muito stop nessas condições dentro do mercado. E depois, agora à tarde, ele poderia sair num pivô de alta. Bom, de fato, então, vamos falar que o dólar daria tá? 3 contextos aqui ao longo desse dia de hoje, aonde eu conseguiria capturar, por exemplo, alinhado com média. Em um contexto de volta em V, mas essa volta em V ela foi barrada para 200 e vai seguir agora, tá? Para uma análise. Ou seja, eu vou salvar esse gráfico, tá certo? E agora eu vou com uma única missão, eu vou voltar para trás todo o período desse ano de 2023, tá? E eu vou buscar todas as condições que o dólar fez uma volta em V para avaliar se eu estou sendo muito conservador em evitar uma entrada como essa ou não, tá? De repente eu posso fazer uma análise para trás e ver, olha, eu estou sendo muito conservador. Na verdade, se eu pegar todos os trades que deram nesse ano e avaliar eles, eu vou ver que, porra, daria para eu ganhar dinheiro. E aí, se isso acontecer, porra, show de bola, tá? Então, é mais um movimento de trade para o meu dia aí, para eu tentar ganhar dinheiro dentro do mercado. Agora aqui, ó, tá? Vamos seguir aqui, ok? Vamos seguir aqui agora no índice futuro. Índice futuro foi complicado,
foi complicado de manhã o índice futuro, porque ele tinha todas as circunstâncias de um trade perfeito, tá? Então, foi um erro de condução mesmo aí do índice futuro por medo, né? A gente viu ele abriu no gap de baixa, fez o pullback, já estava ali para o pivô. Quando ele começou a fazer esse pivô, a gente falou, pô, esse pivô, ele tá muito, né, muito grande, esse pullback. Então, eu vou fazer uma trick entry. Aí ela fez a trick entry aqui, ó, no rompimento do candle 10, ó. Ela acabou no rompimento do 10, fazendo esse pivô de baixa, que a gente chama de trick entry. Aqui a gente teve uma sacada notória dentro da sala hoje, do projeto. Qual foi a nossa sacada? A gente viu o seguinte, porra, eu entrei nesse trade aqui e eu vi que o candle não fechou muito legal. Quando eu vi que o candle não fechou muito legal e eu vi que a 20 estava apontando para baixo num ângulo aí 45 graus, certo? Movimento fundos descendentes, eu pensei, essa movimentação pode vir cutucar o stop e depois voltar para baixo e romper a mínima. E se isso acontecer, vai formar um power breakout. Então, ao invés de eu colocar meu stop fixo aqui, nesse trade, o que eu fiz? Falei, bom, vou colocar o stop de cutucada e aí eu deixo um stop fixo no 6. Então, eu aumentei o stop da trick entry. Se ele cutucar, o stop vem depois para cá para a cutucada. Quando eu vi a 20 batendo, falei, não, mantenha o stop para o 6 e aí vamos levando pela 20 e vamos ver se ele vai, se ele desenrola. E nesse meio de campo que ele começou a andar, tá? Ele já começou a formar um power breakout. Na nossa cabeça tava, vamos projetar o power, porque a gente vai ter um alvo grandão nesse movimento e dane-se ali a trick entry. Só que trouxe bastante instabilidade nesse movimento. E aí, o que acabei fazendo? Saindo no 0 a 0. Pelo que eu estava acompanhando no mercado, tá? Eu preferia a saída pelo 0 a 0 e pensei, vou entrar de novo quando romper o power breakout. Só que eu tive um problema durante o pregão de hoje, que foi algo um pouco diferente do normal. A Petrobras. E Petrobras, pessoal, ela tem o segundo maior peso do índice Bovespa. Inclusive, Petrobras está atingindo aí o seu maior valor de mercado da história nessas últimas altas dela, tá? Ela deve estar bem perto aí de bater recorde de market cap, ok? E ela está muito forte por conta aí da escalada aí do conflito do Oriente Médio. E ao mesmo tempo que eu estava nesse tipo dessa operação, a Petrobras estava rompendo esse power breakout, ó, 10,5, ó. E esse power breakout que a Petrobras estava rompendo, ele era um power na 9 em pivô clássico, basicamente um trade de livro. E aí eu pensei, porra, eu vou entrar no índice, ele vai dar estresse, esse índice. Por que esse índice vai dar estresse? Porque com a Petrobras subindo, vai segurar o índice. Para o índice conseguir cair, as ações elas têm que derreter aqui as outras, porque senão não vai conseguir segurar. Então, o que aconteceu? Eu busquei a saída do 0 a 0, depois até entrei para o Power Breakout, mas aí preferi também pela saída do 0 a 0. Alguns alunos decidiram tomar o risco. E aí perguntaram, eu vou tomar o risco do Power, aonde eu deixo o stop? Então, aonde a gente colocou? A gente colocou na cutucada da 9. A gente falou, então leva pela cutucada da 9. Quem conseguiu levar esse movimento conseguiu pegar os seus alvos, tá? Eu preferi pela saída ali, pelo estresse que ele veio causando. Ainda que no meio do caminho, ele deixou um segundo pivô aqui, ó, depois do power, que é um pós-rompimento do power até, né? Aqui tem até um pivô no rompimento do power, um pivô no rompimento do power. A gente viu que é assim, aqui poderia até de repente tomar um risco até o segundo alvo de Fibo. E o mercado de fato aí caiu, tá? Mas é que ele foi bem estressante e, na verdade, o que atrapalhou mais a gente foi aí nosso intermarket análises dentro da Petrobras, que tem peso aí sobre o índice, tá? Não tinha como não ignorar a Petrobras, o movimento que ela estava fazendo. Se você observar até o Itaú, tá? O Itaú ele também estava com uma movimentação resistente à queda, né? Então ele não estava caindo, tá? O Itaú. Então, porra, o Itaú não está caindo, a Petro está subindo. Só tinha a Vale mesmo. A Vale estava caindo e foi a quem acabou puxando aí o mercado
Ali foi a Vale, e depois aí tivemos outras ações aí ligadas a varejo e etc. também puxando, tá? Beleza, até aqui então, um erro de condução, um erro do operador, né? O gráfico em si, tá? Ele mostrou aí estabilidade para essa movimentação. Talvez aqui para trick um stop, seria interessante registrar no diário de trade a trick com um stop e o power breakout registrar ele certinho como foi. E aí fazer a comparação da tua condução com o que aconteceu. A minha condução aqui para o cutucada foi melhor do que estopar. Então aqui eu ganhei, tá? Mas aqui no Power eu perdi, né? Deveria ter deixado, consegui daí um movimento bem legal. Então, ganhei uma, perdi a outra, ok? E depois aí, o que a gente observa do índice no período da tarde desse movimento? A gente percebe, ele entrou no breakout, ó, entrou para um breakout com fechamentos alternados. Dentro desse breakout, dentro do índice, ó, a gente não vê ainda um pullback clássico, né, dessa movimentação até aqui, ó. Aqui ele começou a formar um pivô de baixo. Então ele deu uma cutucadinha na média, mas a média apontou para baixo, e isso é considerado como um breakout de pullback de pré-rompimento do dia, tá? E aí seria o do último trade aí do índice, ok? Sempre de olho no rompimento, então foi às 3 da tarde. 3 da tarde ainda é um horário hábil aí para você estar fazendo suas operações. Mercado americano, o Nasdaq também trouxe um pouco de estresse, porque ele fez um pivô de manhã, acabou pegando stop, só foi andar depois aí da divulgação do livro Bege, que foi às 2 da tarde, né? Até começou um pouco antes a antecipação do movimento, caiu lá em Nova York, ok? E agora aí, né, caminhamos aí para o fechamento do mercado. Na verdade, o à vista já fechou, tá? Vale aí se destacando entre as principais baixas dentro do mercado brasileiro, ó, querendo até ativar aí ó, um pivôzão de baixa, né? Vamos dar uma olhada para ver como é que está a situação ali do minério de ferro. Acho que é interessante ver aí o minério de ferro nesse fechamento, tá? Dentro do mercado, porque como o minério tem bastante peso, né? Você vê, ó, o minério de ferro não teve a mesma queda que a Vale. Tá? A Vale caiu muito mais. Então, o que deve ter puxado mais ainda a Vale? O contexto lá do mercado na China, né? China continental puxando. Por quê? Porque lá saiu a notícia que a empresa Country Garden, que é uma das maiores aí do setor, tá? Ela provavelmente ia dar um calote no dia de hoje, né? E aí o mercado aí que tem correlação com o mercado asiático pegou aí um pouco mal para esse movimento, né? E isso acabou refletindo também para o minério de ferro, com certeza, tá? Mas não na mesma intensidade. Aí gerando aí mais, a gente teve uma notícia da Vale, que é uma notícia importante, sobre a produção de minério de ferro, que saiu ontem, né? Até eu passei no Morning Call do Projetos 10%. Se alguém acompanhou, deixa eu pegar a notícia aqui. É uma notícia extremamente relevante para a Vale, tá? Porque ela tá com um problema aí de demanda, né? A demanda aí pelo minério tá menor. Então, ela fez uma revisão, tá? Da sua projeção de minério de ferro, ok? E tem uma projeção menor. Ontem ela divulgou, né, a produção dela. A venda de minério de ferro foi de 69,7 mil toneladas. É um aumento de 6,6% em relação ao mesmo período de 2022. Isso até então é uma notícia positiva. O preço realizado do minério de ferro foi de US$ 105 a tonelada, uma alta de 13% sobre o mesmo trimestre. Isso também é uma notícia positiva. E a produção de cobre também aí foi de 81,6 mil toneladas, uma alta de 9,8. Até aqui, tá? Tudo positivo para a Vale. Aonde acabou ficando o negativo da Vale depois? Foi depois que a Vale divulgou uma nota, ok? Deixa eu achar aqui a nota que a Vale divulgou para passar aqui para vocês, tá? Dizendo ali que ela espera uma redução, tá, sobre a produção do minério de ferro para o término desse ano de 2023. Está aqui, ó. Vale reduz meta de produção de cobre para 2023, ok?
Então, a mineradora aí espera produzir, não só cobre, tá? O minério de ferro. A mineradora espera produzir entre 315 mil toneladas e 325 mil toneladas. A projeção anterior era de produzir entre 335 e 370 mil toneladas. Tá? Se você parar para pensar de 370 mil para 315, né, que são os cenários extremos, pô, é uma queda aí grande, tá, sobre a produção. Então, isso daí, de certa forma, acabou aí se agravando para um movimento aí mais negativo para a Vale, tanto que ontem ela já estava caindo no aftermarket lá em Nova York, né? A Vale estima produzir, ó, 320 milhões de toneladas de minério de ferro, 320 milhões de toneladas de minério de ferro, entre 35 milhões e 40 milhões de toneladas de pelotas, foi o que a Vale mostrou aí no seu relatório, tá? Então, pessoal, essas projeções trouxeram para a Vale aí algo negativo, né? Se tratando aí principalmente pelo cobre, que é onde ela pretende aí reduzir as suas projeções, a sua produção. E negativo, China negativo, é isso que acabou pegando aí para o mercado no pregão de hoje. E nós temos o petróleo, né? Que aí é a Petro, no caso da Petrobras, tá? Escalada bem positiva aí da Petro para o dia de hoje, quase batendo o segundo alvo de Fibo, que está a R$ 39,00, tá? Esse segundo alvo de Fibonacci. Essa puxada do petróleo está sendo puxada pelo próprio, a puxada da Petrobras, desculpa, sendo puxada pelo próprio petróleo, né? Petróleo aí que estava puxando. Agora, no final do pregão, acabou aliviando um pouco mais. Mas as tensões por lá. E a Petrobras também, ela mostrou alguns números interessantes. A Petrobras que fez com que ela se destacasse aí desde o pregão de ontem. Deixa eu pegar aqui essa notícia, que é uma notícia bem legal, tá envolvendo aí a Petrobras, que acabou aí trazendo. Petrobras, ó, ela acabou anunciando, tá, que a produção trimestral dela é uma produção recorde. Os papéis da Petrobras despontam entre as maiores altas do Ibovespa, repercutindo o recorde trimestral de produção operada de óleo e gás, divulgada aí já na segunda-feira. A Petrobras acabou subindo forte, e nesse caso da Petrobras, ela acabou ontem alcançando um valor de mercado de quase 513 bilhões de reais, que é o maior desde o recorde histórico, que estava lá em 521 bilhões. Deixa eu ver se já tem essa conta no fechamento do dia de hoje, tá? Porque está bem interessante, certo? Então vamos ver aqui, ó, Petrobras, espasmos de preços de combustíveis vistos após o ataque do Hamas são característicos. O preço do petróleo já estava em alta por outros motivos. Isso aí é o que o presidente da Petrobras falou hoje. Tá, mas até aí beleza, né? Vamos ver se tem alguma coisa se destacando aí para a própria Petrobras. Ó, Petrobras, estamos reativando a capacidade de investimento com estabilidade de preços. Temos preços acessíveis de combustível apesar do mercado internacional. Não acreditamos que a guerra do Hamas vai se alastrar no curto prazo. Mas aí é o que ele está falando, né? Já não sei se é bem isso aí que vai acontecer. O mercado não mostrou isso até agora, né? O mercado, na real, o mercado ele ficou bem com medo, ok? Se vocês observarem aí toda essa movimentação, o mercado, na verdade, ficou com bastante medo, tá? Mas a notícia da Petrobras, ela foi positiva essa semana, junto com um pontapé aí da guerra, tá? O petróleo aí acabou também ajudando as empresas do setor, e a gente vê que essa movimentação está sendo rebatida aí nos preços. Ó, acabou de sair aqui, né, o fechamento aí do pregão do dia de hoje. Existe sim um agravamento do conflito entre o Israel e Hamas, que faz aprofundar aí a aversão a risco em Wall Street. As bolsas de Nova York ainda reagindo aos dados fortes do varejo e indústria, divulgados no dia de ontem, que podem afetar a decisão sobre o aperto monetário na próxima reunião do Fed, que vai ser no dia 1 de novembro, tá? A situação do pregão piorou após a divulgação do livro bege hoje,
com a maioria dos distritos indicando pouco ou nenhuma mudança da atividade econômica. Não, na verdade, mostrou um pouco de atividade menor, mas ainda assim está muito forte os serviços, que é onde acaba pegando dentro da economia americana. E aí, por conta disso, Dow Jones aí caiu 0,98, S&P queda de 1%, 1,3%, e o Nasdaq caiu 1,6%. E também tivemos, deixa eu ver como é que ficou aí o fechamento para os Treasuries, né? Então, vamos ver aqui os Treasuries dentro do mercado, pessoal. Os Treasuries, ixi, calou, hein? Olha só, rompeu resistência os Treasuries, depois aí do livro bege. Então, agora estamos falando de algo acima de 5% para os Treasuries aí de 10 anos. Deixa eu ver, os Treasuries de 2 anos já foi para 5,2%, 5,2%, só os Treasuries ainda de 10 anos que ainda não tiveram uma movimentação de alta, a maior parte já subiu, tá? O negócio, então, parece que está um pouco feio aí para dentro do mercado, mas, enfim, vamos acompanhando de perto. Bem, pessoal, eu vou ficando por aqui. Eu vou desejar para vocês aí uma excelente noite de quarta-feira. Amanhã estamos juntos lá no Morning Call para a gente poder acompanhar mais o que vai acontecer aí durante a madrugada dentro dos mercados. E é isso. Vamos que vamos. Um abraço para todos vocês e a gente se vê amanhã. Valeu!